Contar tudo a partir de agora, em detalhes, junto com a Paola Cuenca, ao vivo aqui no Poder Expresso, que acompanha desde o início o desenrolar aí dessas movimentações junto ao Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde para você também, Jesus, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ainda quase meia-noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento as denúncias que foram apresentadas contra 11 militares que fazem justamente parte desse grupo dos kits pretos, como você mencionou. Ou seja, militares que faziam parte do grupo de forças especiais que, de acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, estavam envolvidos, alguns, tanto na suposta rede de desinformação, tentava estimular a questão de desinformação sobre o processo eleitoral, quanto também no trabalho de pressionar o alto comando das Forças Armadas e também outras autoridades dentro do Exército para que elas aderissem a esse pista. São 11 denunciados, dessa leva, desse núcleo 3, que agora, então, de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, podem ter a denúncia de fato julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Entre alguns nomes que a gente tem aqui estão, por exemplo, nomes de Bernardo Romão Corrêa Neto, que é também um coronel do Exército, que tem patente, era assistente, inclusive, do comandante militar do Sul, e foi ele quem propôs, por exemplo, aquela reunião em Brasília para que os membros das Forças Especiais pressionassem os chefes, comandantes a aderirem à tentativa de um golpe de Estado. A gente tem também, por exemplo, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-comandante do COTER, que é o Comando de Operações Terrestres, e general da reserva. Além deles, a gente tem aqui nessa lista dos 11 militares que estão fazendo parte dessa leva do núcleo 3, que agora pode ter a denúncia julgada. A gente tem, por exemplo, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército, que, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, teria participado daquele plano Copa 2022, o plano de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, que aconteceu com alguns militares separados em diferentes pontos aqui de Brasília, numa tentativa de sequestrar o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem também Rodrigo Bezerra de Azevedo, coronel do Exército, participou, de acordo com a PGR, também desse Copa 2022. Enfim, agora a gente tem, então, mais um núcleo sendo liberado, porque a gente já tinha comentado até que o ex-presidente Jair Bolsonaro já tem até a data para ter a denúncia que foi apresentada contra ele para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal pela primeira turma. O julgamento sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro já está marcado para o dia 25 de março, semana que vem. O que a gente tem agora com esse movimento do ministro Alexandre de Moraes é também a possibilidade de haver uma data a ser marcada para o julgamento também contra esses 11 militares, que fazem parte do núcleo 3, para que a denúncia contra eles também seja analisada. E é sempre bom a gente lembrar, julgamento da denúncia significa que os 5 ministros que fazem parte da primeira turma do STF vão analisar se aquela denúncia se sustenta. Ou seja, foram apontados ali quais crimes que teriam sido cometidos, existem provas suficientes a respeito desse cometimento de crime, existem indicações claras de que as pessoas que estão apontadas como acusadas, denunciadas, estão envolvidas com esses crimes, poderiam ter sido os autores. Havendo essa sustentação da denúncia, é então que os ministros podem aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e, com isso, abrir ações penais contra estes 11 militares ou também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso também do núcleo 1, que já foi dado para julgamento. Havendo essa abertura de ações penais, a gente está falando que esses denunciados passam de acusados para réus, então tem que responder criminalmente, de fato, aqueles 5 crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Paola Cuenca participando ao vivo aqui do Poder Expresso. Muito obrigado pelos esclarecimentos, minha amiga. Até a próxima. E é sobre isso que a gente conversa agora com Pablo Holmes, cientista político, professor da Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, porque Moraes liberando para julgamento ou para análise da primeira turma essa denúncia contra o núcleo 3 da chamada trama golpista, a gente quer explicar para você que nos acompanha aqui no Poder Expresso o que isso significa na prática e como isso mexe aqui também com a cena política em Brasília. Seja bem-vindo, Pablo. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, e eu começo te perguntando sobre como
O que isso significa na prática, no ponto de vista, ou do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da política, né? Essa análise que será feita pelo STF. Olha, o processo ainda vai começar, né? Como é que funciona um processo penal? Você tem o inquérito. O inquérito, na verdade, ele é uma parte é uma investigação feita pela polícia, na qual, inclusive, o direito de defesa ele é limitado, porque a ideia é que a polícia tem autonomia para levantar provas, evidências. E uma vez que a polícia levante evidências, ela termina o inquérito e envia para o Ministério Público. E não há processo penal ainda. Ninguém é réu, as pessoas são investigadas. A depender da quantidade de provas, o Ministério Público decide se apresenta ou não a denúncia. E esse é o primeiro passo de um processo penal. Então, o que está acontecendo agora? O Ministério Público decidiu, com base nas provas, né? Aparentemente tem muitas evidências, né? Inclusive depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas, há evidências achadas em celulares, conversas, rastreamento de movimentação. E ele sempre, assim, há sempre uma história nova, mas assim, há muitas evidências. E o Procurador-Geral da República resolveu apresentar a denúncia. Só que agora, com a denúncia apresentada, cabe aos juízes decidir se a denúncia tem fundamento inicial ou não. Por quê? Porque se a denúncia fosse muito absurda, não houvesse causa jurídica, não houvesse embasamento jurídico, ou não houvesse o mínimo de evidência, a denúncia não precisa ser aceita. O juiz pode dizer, olha, essa denúncia é vazia, não vou aceitar. E aí o processo nem começa. O que vai ser julgado essa semana, no dia 25, no dia 21 e depois no dia 25, é se a denúncia é aceita ou não. O que é que acontece agora? Se a denúncia for aceita pelos juízes, pela turma, né, do STF, nós teremos o início do processo penal. E aí, a acusação, o Ministério Público vai apresentar mais provas, pode colher mais provas, pode produzir mais provas, e a defesa pode também apresentar evidências, se defender, apresentar seus argumentos. E aí, esse é o processo penal. É aqui que a gente aí vai ter um processo, que é um processo longo, é um processo que tem que colher novamente testemunhas. Embora o inquérito esteja muito robusto, ainda há um processo aqui de produção de provas. E isso motivou, ou está entre os fundamentos da decisão de Eduardo Bolsonaro de deixar o país. Ele falou ali de uma forma muito clara que o objetivo, né, dos articuladores desse plano é colocar Jair Bolsonaro na cadeia para matá-lo na prisão ou para que ele morra na prisão como se fosse uma prisão perpétua, não saia mais da prisão. O próprio Bolsonaro, no seu discurso, nesse ato que ocorreu no domingo, disse que as penas aos invasores de 8 de janeiro estavam ali na ordem dos 17 anos para que fosse justificada uma pena aplicada a ele em torno de 28 anos. Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro alinhados nesse discurso de que há uma tentativa de se promover uma caça às bruxas, de se concretizar uma punição injusta a Jair Bolsonaro e aqueles que estão ali próximos do ex-presidente. E agora essa decisão de Eduardo Bolsonaro de deixar o país. Como você avalia essa decisão do ponto de vista estratégico? Analisando aqui, né, a atuação da oposição hoje na cena política aqui em Brasília. Olha, eu acho que assim é preciso uma desconexão muito grande da realidade para negar os fatos que já são conhecidos de todos e que houve o plano, uma tentativa, a intenção de romper com a ordem constitucional
depois das eleições do 22. Assim. Eu acho assim, você pode dizer que não funcionou, né? O argumento deles agora é que eles queriam dar, mas não, tentativa não é golpe. Embora isso seja um pouco confuso, porque se você for punir o golpe der certo, na verdade quem vai ser punido é quem levou o golpe. Mas assim, ou você tem depoimento dos comandantes militares dizendo que foram os comandantes militares, ou seja, o comandante do exército, o comandante da aeronáutica, dizendo que foram apresentados à minuta. Você tem as conversas entre os atores, entre o Braga Neto, entre aquele outro general, entre o coronel, articulando a perseguição ao Moraes. Você tem o plano pego na casa de um dos militares com o plano de assassinato do presidente então eleito. Eu acho assim, as evidências são muito claras, né? Eu acho que eles sabem que as condições deles no processo são muito precárias. E no caso do Eduardo Bolsonaro, aparentemente há indícios de que ele chegou, há indícios não, né? Ele chegou a fazer declarações pedindo intervenção do governo norte-americano no Brasil, a imposição de sanções. Isso pode implicar, inclusive, ilícito penal e ilícito civil, né? O crime de responsabilidade. É possível que ele já esteja se prevenindo, porque ele poderia ser objeto de alguma medida judicial, porque algumas das suas declarações podem sim configurar algum tipo de ilícito. E parece que eles estão atuados, porque do ponto de vista jurídico, a situação é muito precária, é muito difícil a situação jurídica deles. Né? Assim, a quantidade de provas, de evidências, de que houve uma trama, de que houve uma tentativa e que não funcionou, são muito evidentes. Agora, eu fico pensando, claro, eles podem apostar tudo ano que vem, né, em fazer algo parecido com o que o Orbán fez na Hungria, né, de ganhar uma maioria ampla no Senado e acabar mudar a composição da STF, né, ir para cima, ou seja, impedir ministros da STF, alterar a composição da STF. Isso pode acontecer, mas aí a gente teria realmente um quadro em que o Brasil perderia a independência do judiciário e a gente teria claramente um quadro de autoritarismo se eles vierem a conseguir fazer isso. O que eu fico meio cético é que essa coisa, né? Eles vivem muito dessa mobilização de atenção, mas é uma aposta muito grande, né, de que as águas vão sempre estar do seu lado. Acho que uma coisa importante da democracia é a gente saber que a gente sempre pode perder. Eu acho que assim, o lado que você que você prefere, sempre pode perder a eleição. Sempre pode perder a maioria, sempre pode perder o poder. Isso pode acontecer aqui no Brasil, pode acontecer nos Estados Unidos. Na democracia, você tem alternância, a opinião pública muda. O que é importante na democracia? Que a gente mantenha o mínimo de consenso sobre as regras básicas da democracia, porque em algum momento você pode estar por baixo. Então, querer dar um golpe, querer usar a violência, querer usar até o apoio dos Estados Unidos para intervir no Brasil. Até quando o Trump pode ficar lá? Assim, ele está no governo, mas o governo dele vai acabar em algum momento. Então, me parece que, do ponto de vista estratégico, eles sempre trabalham muito nesse curto prazismo, né? E nessa escandalização. Tem funcionado não só no Brasil, como na Alemanha, como no Reino Unido, como nos Estados Unidos. E eu acho que as democracias estão passando por um momento de crise, porque tem uma dificuldade de lidar com isso. Mas eu não sei até quando isso prospera, né? A gente viu aconteceu no governo Trump, aconteceu no governo Bolsonaro. Uma vez que eles estão no poder, eles têm uma dificuldade muito grande de governar, mostrando resultado. E pode perder a eleição. E aí, quando eles perdem a eleição, eles partem para dizer que as regras não são limpas, que é tudo uma conspiração, é tudo um complô. Eu acho que isso é um processo de aprendizado democrático. Eu sou muito cético de assim, as cientistas políticos dizem que a gente está no fim da democracia. Eu não acho, ela está num processo de aprendizado e que talvez no médio prazo haja um aprendizado de como lidar com isso. Mas de fato é um desafio. No Brasil, em outras democracias, na Alemanha, no Reino Unido, você tem atores que estão com esse tipo de procedimento. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos.
Mas eu diria que a gente tem que ter calma. Paulo Holmes, cientista político, professor da Universidade de Brasília, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.